E aí galera, Vingadores vs X-Men é um quadrinho que até hoje dá muito o que falar. Muita gente gosta, muita gente acha incoerente, mas ainda assim não dá pra negar que houveram cenas bem legais e levando em consideração as sugestões que tenho recebido nos últimos dias, decidi trazer pra vocês as cenas relacionadas a Fênix e a magia do caos, que no caso foi usada pela Wanda. Como sei que muita gente tem curiosidade para ver o que aconteceu nas HQs com relação a dois dos maiores poderes cósmicos da existência, vamos dar uma olhada nesses encontros que poderiam salvar ou destruir o mundo, mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. No sexto capítulo de Vingadores vs X-Men, Hope quase aceitou o poder, mas Ciclope disse que teve sua chance e rejeitou. Nessa altura, os mutantes, com parte do poder da entidade, já estavam ajudando o mundo de várias formas, e os Vingadores, temendo que as coisas fossem para outro caminho, se aproximaram para conversar a respeito. Mas a Feiticeira Escarlate teve uma visão que a Fênix ia transformar os heróis em pó. Como de costume, acabou virando uma luta e antes que Scott e Emma matassem os Vingadores, a Feiticeira apareceu pedindo para que parassem. O líder mutante disse que estavam apenas se defendendo. Ainda mais porque até o Thor, que é extremamente poderoso, estava ali no meio. A surpresa mesmo veio quando a Hope quis ir embora com a Wanda, aparentemente ficando com medo daquela situação. Por um instante, a Wanda se virou para falar com a menina e o Scott a segurou pelo braço. Foi ali que sentiu o incômodo por causa da magia do caos. Outro ponto interessante é que também foi nesse capítulo que mostraram que o treinamento do Punho de Ferro foi eficiente contra um hospedeiro da Fênix séculos atrás. Já no capítulo 7, as equipes se encontraram mais uma vez e a pedido do Homem de Ferro, a Feiticeira disse que ia ver o que podia fazer. A intenção seria entrar na mente do quinteto e como magia atacou com fogo cósmico, Wanda perguntou se tinha esquecido quem ela é e o que pode fazer. Detalhe que quase perdeu esse confronto se distraindo porque Polaris e Destrutor acertaram o Visão, mas recuperou o foco e nocauteou a magia, o que deixou a Emma furiosa e só não vimos mais disso porque o Doutor Estranho teletransportou os Vingadores para longe depois que o Gavião Arqueiro foi queimado pelo fogo da entidade. Pouco depois teve mais lutas e como tinha equipes em lugares diferentes, os mutantes ficaram meio confusos com a Wanda aparecendo em todos eles ao mesmo tempo. Ciclope logo pensou que era alguma artimanha do Homem de Ferro e o Namor não perdeu tempo partindo para cima da Feiticeira, que com apenas um toque o teletransportou para a Utopia. O capítulo 8 também foi bem movimentado e teve uma grande repercussão entre os fãs, porque o Namor estava atacando Wakanda e destruindo tudo, controlando a água para invadir a cidade e as pessoas inocentes passando por tudo aquilo. Pantera Negra e Punho de Ferro foram os primeiros a atacar o príncipe, mas em seguida vários heróis se aproximaram, entre eles Doutor Estranho, Mercúrio, Homem-Aranha e Valkyria. Quem estava dando mais trabalho e segurando o Namor era justamente o Thor, mas foi a Feiticeira Escarlate aparecendo de repente que chamou a atenção, e os dois entraram em um rápido e intenso duelo de energia que resultou nos dois desmaiando, mas com aquele fragmento da Fênix saindo do corpo do Namor. Nesse caso, o poder foi para os outros hospedeiros que se tornavam mais poderosos. No capítulo 10, Hope já estava em Kunlun para treinar com o Punho de Ferro, mas Ciclope invadiu e vários heróis tentaram ajudar enquanto ela fugia. Nesse ponto, Ciclope e Emma já não eram mais os mesmos devido à influência da entidade, além de que estavam mais poderosos porque tinham a parte dos outros hospedeiros. Inclusive, a Emma já estava intimidando os X-Men e nem o Magneto escapou da língua afiada, o lembrando do passado, principalmente da época que os X-Men tinham que lutar para conter os ataques dele. De repente, Hope encontrou Fera, Homem de Ferro e a Feiticeira, que por sua vez tentou atacar o Ciclope, mas o poder dela naquele momento não era mais efetivo contra o dele. Então a Hope mimetizou o que tinha ao redor e enviou o Ciclope para a Lua. Detalhe que o Vigia estava ali e o quadrinho já deixava claro que o Scott precisava de mais poder,
ou seja, a parte que estava com a Emma. Chegando no capítulo 11, nessa altura do campeonato, os X-Men já tinham percebido que os dois hospedeiros foram corrompidos e o jeito seria lutar para parar de alguma forma. Charles, que desde o começo prometia parar seu aluno, parecia finalmente tomar uma atitude. Porém, demorou tanto que os outros tiveram que entrar no meio da batalha, e quem derrubou o Ciclope foi a Wanda com uma grande quantidade de energia mágica. Mas a Emma, vendo aquilo, atacou a bruxinha, que se levantou rapidamente porque o pai quase foi morto pelas chamas. E aparentemente só não morreu porque a magia do caos ficou entre ele e as chamas cósmicas. Esse foi um capítulo bem tenso porque o Scott, já fora de si, tirou a entidade da Emma à força, deixando a telepata caída em um péssimo estado. Matou o Charles e ainda virou a Fênix Negra, o que de acordo com o Fera é o pior pesadelo dos X-Men. E é no capítulo seguinte que as coisas vão chegando ao fim. Foi ali que vimos a famosa cena do Yin e Yang. O quadrinho dizia que há anos a feiticeira retirou os poderes da maioria dos mutantes e com isso os levou a caminho da extinção. Mas a entidade não queria e parecia ter dito mais mutantes. Então eram dois poderes cósmicos em um ciclo louco, duas forças opostas atuando como um Yin e Yang. Ali Hope e Wanda se uniram para derrotar o Ciclope e tiveram uma pequena ajuda da Jean, dizendo para ele parar, prometendo que não ia doer. Com isso, quem se tornou a Fênix Branca foi a Hope, restaurando o mundo, que naquele momento vivia um verdadeiro apocalipse. Quando a jovem começou a entender e sentir o verdadeiro poder, a Feiticeira Escarlate disse que a Hope foi escolhida para isso, justamente porque é capaz de deixar o poder ir embora. Então só precisava fazer a escolha. Assim como uma começou tudo isso, a outra tinha chance de terminar. Sem fogo, sem luta, sem brincar de ser um deus. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostalgico. Use o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!